Posso fazer isso o dia todo. Esse vídeo começa a nossa saga Marvel, onde vamos lançar um vídeo por semana de cada produção da Marvel Studios. Isso em ordem cronológica, com todos os detalhes, referências e easter eggs. Toda a história dos filmes e produções, ligando todas as conexões com todas as produções da Marvel. Então, o seu dever é se inscrever aqui no canal. É exatamente o que vamos fazer. Para não perder os próximos vídeos que a gente vai estar lançando a cada semana. E vamos começar essa franquia falando do filme de Capitão América, o Primeiro Vingador. Palmas pro Capitão América! O filme Capitão América, o Primeiro Vingador foi super bem recebido, tanto pela crítica quanto pelo público, e acabou se tornando aí hoje um dos filmes clássicos de super-heróis. Tinha um encontro. E mesmo fazendo apenas 370 milhões de bilheteria na época, ele acabou entregando um ótimo filme de origem de um dos personagens que veio a se tornar aí basicamente um dos grandes rostos da Marvel Studios e de super-heróis nos últimos anos. Avante! O filme começa com o governo americano encontrando o avião do Caveira Vermelha, aonde eles encontram o corpo do Steve Rogers congelado ao lado do seu escudo. Isso aqui já esperou tempo bastante. Detalhe aqui para o ano que isso acontece, em 2011, um ano antes dos eventos de Vingadores 1. E você deve estar se perguntando como que ele conseguiu sobreviver ao gelo. O Capitão América só foi capaz de sobreviver ao congelamento por mais de 70 anos, justamente porque recebeu o soro de super soldado, que ampliou a regeneração das suas células, até mesmo nem ficando bêbado. O soro não afetaria apenas os meus músculos, que afetaria as minhas células. Um sistema protetor de regeneração e cura. Além do fato de ficar congelado, mantendo o corpo dele ainda vivo. Você dormiu, capitão, por quase 70 anos. É então que o filme salta para 1942, na cidade de Tonsberg. Essa cidade aqui é muito importante porque em Thor 1 é a cidade onde Odin e o seu exército luta contra os gigantes de gelo no primeiro filme de Thor. Além do fato que é a cidade que vai vir a se tornar a nova Asgard, que é mostrado no filme de Vingadores Ultimato, por causa da destruição de Asgard no filme de Thor Ragnarok. Bem nesse momento é onde temos uma cena deletada do filme, onde mostraria um tanque de guerra gigantesco matando um soldado que avisaria ali o protetor do Tesseract. E se você assiste Harry Potter, vai reconhecer esse protetor do Tesseract como o Filch, um ali dos zeladores de Hogwarts. É então que chega o Caveira Vermelha no local, ele empurra o tampo do sarcófago tranquilamente. E se você for parar para perceber, 3 soldados não conseguiram abrir esse sarcófago. Justamente para mostrar que o Caveira Vermelha também é um super soldado sem nem precisar falar nada. O Tesseract era a joia da sala de tesouros de Odin. Aqui nessa cena ele fala que o Tesseract é um dos tesouros da sala de Odin, que é justamente o que nós vemos em Thor Ragnarok. É então que ele destrói o Tesseract falso, igual o Thanos vai vir a fazer em Vingadores Guerra Infinita, só que dessa vez destruindo o Tesseract verdadeiro. Eu acho que ele está muito perto, não é? Ele então vai até um mural onde está entalhado e desenhado ali a Yggdrasil, a árvore do mundo da cultura nórdica. Yggdrasil, a árvore do mundo. Dentro desse detalhe aqui tem diversas referências, aonde em Thor 1 o próprio Thor diz que a Yggdrasil é o reino que conecta os 9 reinos pertencentes a Asgard. Ligados um ao outro pelos galhos de Yggdrasil, a árvore do mundo. E esse também é o mesmo desenho que vemos numa porta gigantesca escondida em Asgard que a Hela acaba destruindo em Thor Ragnarok. Além do fato que Yggdrasil é justamente a árvore que o Loki acaba criando para manter o multiverso vivo no final da sua série. É então que o Tesseract está escondido em uma cobra, que representa Juggernaut, que é a cobra que dá a volta ao mundo. O senhor nunca viu isto, não é? O protetor então do Tesseract fala que o Caveira Vermelha vai queimar com o poder da joia, e ele diz que já foi queimado, que ele já se queimou, justamente pelo experimento do soro de super soldado que ele acabou tomando, que estava incompleto. Você vai queimar? Eu já queimei.
Ele então decide destruir a cidade, mata o protetor e acaba espirrando sangue no seu emblema da Hydra bem na caveira, deixando a caveira vermelha, fazendo uma referência ao Caveira Vermelha e a sua aparência real no filme. Faz a gente pensar 2 vezes antes de se alistar, né? Não. Então a gente vai para a história do Steve Rogers tentando entrar no exército e sendo recusado pela 20ª vez. E aqui ele acaba recebendo o selo 4F. Seria uma referência ao Quarteto Fantástico ou eu tô ficando completamente maluco? Provavelmente eu tô ficando maluco. O Steve então vai até o cinema assistir um filme e acaba meio que discutindo com um cara falando pra ele ficar quieto, que estava ali menosprezando, e ele acaba recebendo uma surra no beco. Ali ele acaba pegando a tampa da lata de lixo pra se defender, meio que já fazendo uma alegoria ali para a referência do seu escudo que ele vai receber mais pro final do filme. E é bem nesse momento que ele acaba respondendo o cara que ele consegue fazer isso o dia todo. Você não sabe a hora de parar, não é? Posso fazer isso o dia todo. Que vai vir a se tornar uma frase clássica do personagem, onde ele usa no final do filme, onde ele usa em Guerra Civil e onde ele usa em Vingadores Ultimato. Posso fazer isso o dia todo. 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 Eu sei. O Bucky então aparece e ajuda o Steve e acaba dizendo que eles vão para o futuro, referenciando ali ao show que eles vão acabar indo. Por quê? Aonde vamos? Ao futuro. Mas na verdade é literalmente uma referência, porque os dois personagens literalmente vão parar no futuro depois. Eles vão para a Exposição Mundial do Amanhã, em 1943, aonde está acontecendo ali num galpão chamado Modern Marvels, fazendo uma referência ali ao nome da Marvel Studios. Nesse evento, vemos o primeiro tocha humana que existiu nos quadrinhos antes mesmo do Quarteto Fantástico existir. A referência extra aqui é saber que o Chris Evans tinha interpretado o tocha humana antes nos filmes do Quarteto Fantástico, onde a gente já fez aqui todos os detalhes e referências dos 2 filmes dos anos 2000. Que você pode conferir aqui no canal. Só pra me pegar de toalha? Ah, e sem falar que o próprio Chris Evans viria a interpretar o próprio Tocha Humana dentro do universo Marvel no futuro em Deadpool 3 Wolverine. Vingadores em chamas! Peraí, o quê? E lá está tendo a Expo Stark com Howard Stark. Esse aqui é o pai do Homem de Ferro, Tony Stark, que a gente vai ver mais pra frente nos tempos atuais da Marvel. E detalhe que o cara tem dançarinas no palco e interagem com elas, igual o seu filho vai acabar fazendo em Homem de Ferro 2. O Steve então sai ali do show, não tá muito afim, e vai ali pisar ali num negocinho pra ver ele como se fosse um soldado e a cabeça não chegando à altura de ser um soldado. Meio que fazendo uma referência ali para Aranhaverso. Na verdade, Aranhaverso faz uma referência a essa cena, com o Miles Morales dentro do traje do Homem-Aranha e a sua cabeça também não se encaixando à altura. O Steve então acaba discutindo com o Bucky, porque esse também é o dever dele de salvar e ajudar as pessoas. Meu amigo, tem homens sacrificando a vida. Eu não tenho direito de fazer menos do que eles. É isso que você não entende. O Bucky e o Steve então meio que acabam se despedindo um do outro e eles acabam falando certas frases que acabam sendo repetidas exatamente da mesma forma em Vingadores Ultimato. Não faz nenhuma burrice até eu voltar. Não faça nada estúpido até eu estar de volta. Como eu poderia fazer? Está levando a burrice com você? Eu não ia conseguir. Tá levando toda a estupidez contigo? Você é um chato. E você é um idiota. O Steve então tenta mais uma vez se alistar para o exército, só que dessa vez o Dr. Erskine acaba fazendo a entrevista com ele. O Steve então pergunta de onde que é o doutor e ele fala que ele veio do Queens. De onde o senhor é? Do Queens. Interessante que o Steve Rogers perguntando para alguém e essa pessoa respondendo que também é do Queens lembra exatamente a conversa que ele tem com o Homem-Aranha em Guerra Civil. De onde você veio? Queens! Brooklyn. De onde o senhor é? Do Queens. Do Brooklyn. E detalhe que esse doutor aqui, o Erskine, ele acaba sendo referenciado também no filme de Homem-Aranha 1, no mural da escola do Peter Parker. Nessa conversa, o Steve Rogers acaba dizendo que ele não quer ir pra guerra pra matar pessoas. Ele tá indo pra ajudar pessoas e que ele não gosta de nenhum tipo de tirano, seja onde for. Não quero matar ninguém. Não gosto de tiranos. Não importa de onde seja. Então aqui ele acaba recebendo o selo de aprovação para ir pro exército. O selo de aprovação é 1A, fazendo referência talvez a
primeiro Avenger? Muito provavelmente, já que esse é o nome do filme. É então que a gente vai pra base do Caveira Vermelha e vemos o Arnim Zola numa lupa com uma cabeça extremamente gigante, fazendo referência à sua versão dos quadrinhos. Até também fazendo uma referência ali de como ele vai acabar aparecendo em Capitão América 2. Ali então eles usam o Tesseract para energizar armas e criar armas extremamente poderosas com a energia do Tesseract, coisa que o Nick Fury vai acabar fazendo com a SHIELD exatamente igual, e o Steve Rogers vai acabar descobrindo isso no primeiro filme dos Vingadores. Está estável. Impressionante. Um detalhe que eu quero que vocês percebam aqui, eles não estão utilizando o poder do Tesseract ou do cubo cósmico. Na verdade, eles estão utilizando o poder da joia do espaço que está dentro desse cubo. Isso vai mudar o mundo. Então vamos ao treinamento do exército com o Steve Rogers. Detalhe que esse local aqui que ele está fazendo o seu treinamento é o mesmo local onde ele acaba visitando em Capitão América 2. E também em Vingadores Ultimato, onde vai acabar se tornando a primeira base da SHIELD em homenagem ao Capitão América, onde ele volta no tempo em Vingadores Ultimato. Aqui nessas cenas a gente vê que o Steve Rogers é o cara certo para o projeto do super soldado, mostrando que ele é mais inteligente que os outros caras, utilizando a sua inteligência para conseguir pegar a bandeira. Obrigado, senhor. E também se mostrando corajoso e altruísta, disposto a sacrificar a sua própria vida para salvar as pessoas, mesmo nesse teste com uma granada falsa. Granada! Afaste-se! Isso foi um teste? Continua, Magrelo. Detalhe aqui interessante nessa cena é que a gente consegue ver todo mundo fugindo para longe da granada. Apenas o Steve Rogers se jogando em cima dela. Mas o detalhe interessante é que a Peggy Carter é a outra única pessoa também em ir correr em direção à granada, mostrando que ela também é digna, mostrando que ela também é altruísta, fazendo mais uma referência que ela seria digna do soro de super soldado, coisa que acontece na série de What If. O Erskine então conversa com Steve Rogers, mostrando que o soro de super soldado amplifica tudo o que a pessoa é. Se ele é uma pessoa boa, acaba se tornando uma pessoa melhor ainda, e é por isso que ele é a pessoa certa para o experimento. O soro amplia tudo que há lá dentro, então o bom se torna ótimo. Por isso você foi escolhido. Detalhe aqui nessa conversa que a gente vê na camisa do Steve Rogers, um embleminha de uma asa. Esse emblema de asa acaba sendo utilizado no seu traje mais pra frente no filme. E ele também conta que o Caveira Vermelha utilizou o soro de super soldado dele, porém ainda não estava completo, transformando ele justamente no Caveira Vermelha. Detalhe aqui que o Steve Rogers já se mostrou altruísta, mesmo sem o soro de super soldado. Então, como isso vai amplificar seu altruísmo, ele acaba se tornando uma pessoa melhor ainda. E talvez seja esse o motivo que ele foi a única pessoa do universo Marvel a ser digno de levantar o martelo do Thor em Vingadores Ultimato. Arnim Zola encontra o Caveira Vermelha e acaba dizendo que eles encontraram o Erskine e que vão matá-lo. Nessa cena aqui temos o pintor fazendo um retrato do Caveira Vermelha que a gente não consegue ver a aparência dele. A gente só vê ali na paleta de cores apenas a tinta vermelha, fazendo mais uma referência à aparência do personagem que vai ser mostrado mais pra frente no filme. Uma obra-prima. No carro, indo para o experimento, ele conversa com a Peggy Carter, acaba dizendo que ele não tem muita relação com as mulheres, porque elas não querem dançar com ele e tudo mais, e que agora ele resolveu esperar a parceira certa para dançar. Resolvi esperar. Pelo quê? Pela parceira certa. Isso aqui é justamente uma referência para Vingadores Ultimato, aonde termina o filme justamente ele com a sua parceira certa dançando. Então a gente vai justamente para o projeto de super soldado. Esse aqui é a primeira tentativa do governo americano de criar um super soldado que vai vir a ser tentado diversas outras vezes no futuro, criando assim até mesmo o projeto da Arma X, que envolve o próprio Wolverine, e até mesmo o projeto do Hulk envolvendo raios gama. A única diferença aqui do projeto do Steve Rogers é envolver o raios gama ao invés dos raios Vita. Tanto que Steve Rogers, ao receber o soro de super soldado aqui nessa cena, ele acaba tendo um take ali abrindo os olhos, exatamente como Bruce Banner do Edward Norton acaba fazendo no seu filme. O Stark e o Erskine acabam fazendo o experimento do super soldado e concluindo e criando assim o primeiro super soldado do universo Marvel. Detalhe aqui para essa cena da Peggy Carter quase tocando no peito do Steve Rogers ali. Mais alto.
sei. Esse daqui não estava no roteiro, foi super improvisado pela atriz, porque, né, não conseguiu, digamos assim, resistir ao corpo do cara e queria dar um toquezinho ali. Curtiram e deixaram no filme. O espião da Hydra nesse momento mata o Dr. Skinny, começa a fugir. A Peggy Carter vai na rua numa cena iradíssima que com apenas um tiro mata o motorista do carro. O Steve Rogers corre atrás do espião, onde acaba se defendendo de um tiro com a porta do táxi, que tem o símbolo de uma estrela na frente, cara. Mais uma vez, referenciando aqui ao escudo do Capitão América, que ele vai usar mais pra frente no filme. E detalhe também nessa cena, pra mulher atrás do espião, tirando uma foto do Steve Rogers neste momento. Essa foto aqui foi parar no jornal mais pra frente no filme, e também foi a parar até mesmo no museu, cara, que a gente vê na série de Falcão e o Soldado Invernal. O Steve, então, captura o espião que se mata com cianeto e acaba dizendo as palavras: se cortar uma cabeça, duas nascem no lugar. É a exata mesma frase que o Arlene Zola diz em Capitão América 2. A Hydra morreu com Caveira Vermelha. Corte uma cabeça e duas surgirão em seu lugar. O Hitler então envia soldados ali para punir o Caveira Vermelha, que não está mais fornecendo armas para o seu exército. É aí que o Caveira Vermelha então acaba matando os caras com a sua nova arma de energia, com base nos poderes do cosmo cósmico, da joia do espaço. Detalhe que antes da arma atirar, ela acaba fazendo barulhos exatamente igual dos propulsores da armadura do Homem de Ferro. O próprio fio reverso homem. É nesse momento que vemos o Steve Rogers doando 12 cápsulas de sangue para o governo tentar recriar o projeto de super soldado mais pra frente. Qualquer chance de reproduzir o programa está presa no seu código genético. Esses outros soros vão acabar sendo utilizados para criar o super soldado do Isaiah Bradley, do Bucky, do Guardião Vermelho e o Agente Americano, do Hulk e até mesmo do Abominável. O general do exército fala que o Steve Rogers não vai pra guerra e o prefeito utiliza ele como marketing para conseguir recursos para o exército. É nesse momento que o Steve Rogers, nesses shows, acaba utilizando o traje clássico do Capitão América nos quadrinhos. Ele também recria a capa do primeiro quadrinho do Capitão América, dando um soco na cara do Hitler. Em seguida, vemos crianças justamente lendo o primeiro quadrinho do Capitão América que foi lançado pela Marvel. E detalhe que em Homem de Ferro 2, o Tony Stark acaba mexendo ali na caixa do seu pai e que tem justamente esse mesmo quadrinho guardado. Aqui então vemos uma mulher encontrando com o Steve Rogers. Se você parar pra pensar, essa é a mesma atriz que interpretou a mãe do Peter Quill em Guardiões da Galáxia. Detalhe para a série de She-Hulk, aonde o Bruce Banner confirma que o Steve Rogers não é virgem e que ele perdeu a sua virgindade com uma mulher durante uma turnê que ele estava fazendo pro exército, que é exatamente esse momento aqui. Steve Rogers não é virgem. Ele perdeu a virgindade dele para uma garota em 1943 numa turnê da USO. Capitão América! Detalhe aqui que, por mais que seja a mesma atriz, não é a mãe do Peter Quill, porque ela morreu em 1988 e estamos em 1943. Talvez seria a avó do Peter Quill? Talvez. Detalhe que nessa mesma cena aqui tem um pôster atrás da mulher do Capitão América. Esse pôster vai vir a se tornar uma das cartinhas do Phil Coulson, que acaba sendo ensanguentado e utilizado lá no primeiro filme dos Vingadores. Nesse momento do filme, teríamos uma cena deletada aqui, onde mostraria o Bucky e os seus companheiros do exército sendo capturados pela Hydra. É então que o Steve Rogers acaba indo fazer um show para os soldados que estão no meio da guerra e acabam humilhando ele, chamando as dançarinas. Gostei das botas, Sininho! Então o Steve Rogers vai lá, desenha ali no seu caderninho, que acaba sendo referenciado lá em Guerra Civil, na sua mesa de escritório. O Steve conversa com a Peggy, onde descobre que o batalhão do Bucky acabou sendo capturado. Ele decide ir até lá salvar eles sozinho. Teia era o que sobrou da 107. O resto foi morto ou capturado. A 107? Porém, a Peggy Carter e o Howard Stark acabam ajudando ele, fazendo uma viagem ali meio que secreta do governo. Detalhe aqui pro capacete que o Steve Rogers acaba roubando de uma das dançarinas, que é a letra A de América, de Capitão América. O Steve Rogers então pula do avião furtivamente e acaba entrando ali em uma das bases da Hydra. É então que vemos aqui o Arlene Zola e o Caveira Vermelha produzindo ali em grande escala armas com energias do Tesseract, do cubo cósmico. E detalhe aqui,
para a forma que eles armazenam, que lembram muito o reator Ark do Tony Stark. O Steve Rogers solta os soldados que estavam presos e o Caveira Vermelha, vendo tudo aquilo acontecer, acaba acionando as bombas para explodir todo o local e começa a fugir. O Orlenzola, quando está fugindo, vai até sua mesa, pega alguns arquivos, alguns documentos e ali a gente vê um projeto do que lembra muito a aparência do personagem nos quadrinhos. O Steve então acaba encontrando o Buck, que estava repetindo diversas palavras. Buck. Mostrando que o Buck já estava fazendo algum tipo de teste, de algum tipo de experimento, alteração no corpo dele, mostrando que ele acabaria se tornando em Capitão América 2 como o Soldado Invernal. Você será o novo punho da Hydra. O Caveira Vermelha então se revela e mostra como ficou a sua aparência após tomar o soro do Capitão América. O Buck e o Steve tentam fugir, porém só o Buck consegue passar do outro lado e o Capitão América tem que acabar fazendo um salto aqui. E quando ele está pulando, a gente acaba escutando uma trilha sonora, uma música, que vem a ser tocada novamente em Vingadores Ultimato quando ele acaba levantando o Mjolnir. Nessa cena aqui, o Buck fala, sem você eu não vou, mostrando como os personagens são realmente ligados um ao outro, fazendo uma referência ali até mesmo a Capitão América 2, onde Steve Rogers diz pro Buck, eu não vou a lugar nenhum, cara, eu vou ficar com você até o fim. Sai daqui! Não, sem você eu não vou! Até o fim, estarei aqui. O Steve Rogers então salva mais de 400 soldados, volta pra base e então a galera começa a chamar ele de Capitão América pela primeira vez. Palmas pro Capitão América! É nesse momento aqui que temos uma cena com a participação do Stan Lee e ao lado dele também está o ator que interpretou o Capitão América pela primeira vez nos filmes. Nesse momento tem uma cena deletada do filme onde mostra ali o general do exército falando que ficou feliz com o Steve de ter faltado ali a sua premiação e também o Howard Stark mostrando o dispositivo que o Steve conseguiu capturar da Hydra. O Steve então mostra onde estão as outras bases da Hydra para eles fazerem os seus ataques e acaba dizendo que ele quer montar a sua própria equipe ele mesmo. Com todo respeito, senhor, também estou. A equipe que o Steve Rogers acaba criando se chama Comandos Selvagens dos Quadrinhos, que é criada pelo próprio Nick Fury. Temos o Cabo Timothy, que é conhecido como Dum Dum Gun nos quadrinhos. Temos o Cabo Gabe Jones, que também é uma referência aos quadrinhos. E o Cabo James Falsworth. Detalhe que ele pode ser aqui uma referência a Sonya Falsworth, que aparece na série Invasão Secreta. Pode ser. Eu posso ser bem persuasiva. Que acaba se tornando ali, nos quadrinhos, o Union Jack. Temos o Cabo Jake Denier e o Cabo Jim Morita, interpretado pelo ator Kenneth Choi. Ele também interpreta o diretor na escola do Peter Parker, que acaba sendo um descendente do seu próprio personagem que ele fez aqui no filme. Um bom rapaz e é inteligente. Tenta manter a cabeça no lugar, entendeu? A Peggy então aparece super bonitona pro Steve falando que está esperando o parceiro certo para fazer a sua dança com ela. Exatamente o que o Steve diz pra ela no carro, no começo do filme. Então o que estamos esperando? O parceiro certo. Temos então a cena aqui do Howard Stark estudando ali o dispositivo, a energia do cubo cósmico que eles utilizam na arma da Hydra. E essa cena aqui é super parecida com o Tony Stark estudando as joias do infinito em Ultimato. O Steve então escolhe um escudo de Vibranium, fazendo uma referência aqui ao Wakanda e ao metal mais poderoso que existe no universo Marvel. Não, esse é só um protótipo. Do que ele é feito? Vibranium. É mais forte que aço e 1/3 mais leve. Que veio de um meteoro e caiu especificamente em Wakanda. Detalhe aqui pra isso aqui também, cara, que a gente não sabe como o pai do Tony Stark conseguiu este escudo de Vibranium. Se foi ele mesmo que roubou, se comprou de alguém que roubou, ou se encontrou e perdido em algum outro lugar. Teorito feito de Vibranium, a substância mais forte do universo, atingiu o continente da África. A Peggy então acaba dando vários tiros no escudo pra testar o escudo que o Steve Rogers tinha perguntado pra ela se ela gostou, porque ela estava com raiva que ele beijou uma outra mulher pouco tempo antes. E aqui, cara, certamente a Peggy Carter já sabia que esse escudo iria proteger ele das balas, porque ela conversa muito com o Howard Stark e certamente já sabia desse escudo, então ela não tentou matar o cara.
Nessa cena aqui também, a gente vê atrás deles a moto que o Howard Stark estava criando, que o Capitão América vai vir a utilizar no filme mais tarde. Então a gente começa a ver toda a gangue ali do Capitão América indo e fazendo várias missões, e essa cena aqui também é replicada exatamente igual com a Capitã Carter na série de What If. Nesses takes super rápidos aqui mostrando as missões do Steve Rogers, a gente vê ele utilizando uma bússola com a foto da Peggy Carter, que acaba sendo referenciado em outros filmes da Marvel, tanto Ultimato como também em Capitão América 2. Eles acabam destruindo diversas bases da Hydra e temos aqui a cena do trem, que acaba sendo uma armadilha para eles. O Buck acaba pegando o escudo do Capitão América por um breve momento, fazendo referência aqui aos quadrinhos que ele já foi o Capitão América também por um breve momento. Tanto que na série de What If, primeira temporada, episódio 5, temos o Buck lutando em um trem também contra um Capitão América zumbi. Desculpa, amigo. Acho que aqui é o fim da linha. O Buck acaba sendo jogado para fora do trem por causa do tiro, fazendo ele cair num precipício. Muito parecido com a morte no personagem também nos quadrinhos. E obviamente que essa cena aqui, este momento, vai resultar em ele se tornar o Soldado Invernal mais pra frente na Marvel. O governo americano acaba prendendo o Arnim Zola e vemos ali o Caveira Vermelha citando o exército das Valquírias. Levada à vitória pelas asas das Valquírias. Que existe de fato no universo Marvel, tanto que esse exército das Valquírias foi o responsável por prender a Hela, mais antigamente, com ordens do próprio Odin. O Steve acaba ficando extremamente triste com a morte do seu amigo e acaba tentando se embebedar, porém não consegue. Isso porque... Não fico bêbado. O seu metabolismo queima 4 vezes mais rápido do que o de uma pessoa normal. O soro de super soldado acabou alterando as suas células, fazendo ele se regenerar muito mais e gastar muito mais calorias. Até a Peggy cita 4 vezes mais que uma pessoa normal, então por volta ali de umas 10.000 calorias por dia. Dá pra comer muito hambúrguer tranquilamente. É nesse momento então que, depois de conversar com a Peggy, tentando ajudar ele a ficar um pouco melhor, ele acaba dizendo que ele quer entrar na última base da Hydra pela porta da frente, chutando tudo mesmo. Ele vai lá com a sua moto, ele entra na base da Hydra, dá uma porrada em todo mundo e acaba ficando preso ali contra 2 caras que acabam utilizando lança-chamas pelas suas mãos, com armaduras maiores ali do que o corpo, fazendo quase que uma referência ali a Homem de Ferro 1, quando o Tony Stark tá saindo da caverna, utilizando lança-chamas também pela sua armadura. Minha vez. Na cena aqui das motos invadindo a base da Hydra, a gente acaba escutando um grito. E esse grito, sim, você conhece ele de diversos outros filmes. Esse grito é bem famoso, que é chamado de Grito de Helm, que é utilizado em diversos filmes desde Star Wars, cara. Todos os soldados do exército ali começam a invadir essa última base da Hydra, o Caveira Vermelha começa a fugir, o general e a Peggy Carter pegam o carro do Caveira Vermelha, chamam o Steve Rogers para entrar junto para pegar o Caveira Vermelha que estava fugindo na sua nave, e ele acaba apertando ali um botão no carro com a letra K. Isso aqui não é de graça, porque tem o filme MIB, Os Homens de Preto, onde o ator que interpreta aqui o general do exército é o mesmo ator que interpreta o agente K no filme MIB, Homens de Preto. Aperte o botão vermelho e deve botar o cinto. É o carro! E naquele carro do filme, eles apertam um botão também que solta um super turbo e vai ultra rápido. Eu entendi a referência. A Peggy então dá um beijo no Steve Rogers antes dele pular pro avião. Ele pula, entra dentro do avião pela roda. E ali vemos que tinha uma bomba para cada cidade grande reservada no planeta. O Steve Rogers entra ali no avião, começa a lutar contra o Caveira Vermelha, que acaba dizendo para ele: você pode ter o poder dos deuses! Você poderia ter o poder dos deuses! Detalhe que ele literalmente tem o poder dos deuses em Vingadores Ultimato, levantando o martelo do Thor e utilizando o poder dele na batalha. Referência boa. O Caveira Vermelha então vai pegar o Tesseract, que acaba caindo no meio da luta, e ao segurar o Tesseract ele é levado para algum lugar.
Detalhe aqui que as joias têm consciência e a joia do espaço levou ele para Vomir, para ficar ali numa eterna tortura, levando pessoas a ter acesso às joias do infinito, nas quais ele nunca iria conseguir. Mas ela me expulsou, me baniu pra cá, para guiar outros a um tesouro que nunca possuirei. O Steve Rogers então acaba se sacrificando para derrubar o avião e acaba dizendo que gostaria de marcar uma última dança com a Peggy, que acaba acontecendo no final de Vingadores Ultimato. Eu vou ter que adiar aquela dança. Odiar pisar no seu... A música que toca aqui nessa cena é a mesma música que acaba tocando quando Steve e Tony Stark voltam no tempo e acabam vendo ali a Peggy Carter em Ultimato. E a mesma música que também toca quando ele entrega o escudo do Capitão América para o Sam Wilson. Foi belíssima. E detalhe aqui, tá? Temos uma cena em Vingadores Ultimato onde o Rhodes acaba questionando o Capitão América do porquê que ele não só apontou o avião para baixo e pulou para continuar vivo. And you couldn't have jumped out of the plane before you crashed it? A minha teoria aqui é que ele provavelmente quis certificar que o avião ia de fato colidir e que não ia, sei lá, mudar de prumo de última hora e chegar nas cidades e dar merda de qualquer forma. Ele queria garantir. O Tesseract acaba caindo no oceano, aonde o Tony Stark acaba encontrando ele. E isso aqui vai acabar refletindo no filme de Capitã Marvel, utilizando o Tesseract para criar o projeto Pegasus. Aonde também o próprio Howard Stark vai acabar criando estudos com base no Tesseract, que a gente vai acabar vendo no filme de Homem de Ferro 2, no seu caderno ali com instruções para o Tony Stark. Vemos que eles conseguem vencer a guerra, a Peggy Carter vai pegar os documentos da morte do Steve Rogers e ali vai ter uma foto do Steve, que ela vai acabar utilizando como um retrato, um porta-retrato, na sua mesa de escritório que a gente vai acabar vendo em Vingadores Ultimato. E também descobrimos a data de nascimento do Steve Rogers, que é 4 de julho. Não coincidentemente ali é a data da independência dos Estados Unidos. O Steve Rogers acaba em 2011 e acaba percebendo ali que estão tentando enganar ele por causa de um jogo que ele tinha assistido enquanto estava vivo. O jogo é de 19 de maio de 41, eu sei porque eu estava... Ele sai correndo diretamente para Times Square, o centro ali de Nova York, que é onde ele encontra o Nick Fury, para falar com ele sobre o projeto da iniciativa Vingadores. Você dormiu, capitão, por quase 70 anos. E aqui nesse momento no filme temos uma cena deletada dele com o Nick Fury falando muito mais e explicando muito mais coisas para o Steve Rogers. Could be Dr. Erskine's formula, the extreme cold. E o filme termina falando que ele tinha uma dança marcada com a Peggy Carter. Tinha um encontro. Temos então a cena pós-créditos, que acaba sendo o Nick Fury chegando para conversar com o Steve Rogers, falando que precisa da ajuda dele. E isso aqui é justamente um teaser para o filme Vingadores, de tentar salvar o mundo, que a gente vai falar aqui no canal mais pra frente nas próximas semanas. Então agora clica aqui para assistir o vídeo anterior da nossa saga e aqui o próximo vídeo da saga. Se ainda não saiu, confira esses outros 2 vídeos que também são muito legais. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.